Olá, galerinha do nono ano, tudo bem? Professor Jairo aqui. E hoje nós vamos iniciar, como prometido, né, algumas aulas, uma série de aulas aí de empreendedorismo voltado para vocês, tá? E a aula de hoje nós vamos começar a falar especificamente de você, tá? Que não é nem criança e que ainda não tem as responsabilidades de uma pessoa adulta, mas tem que começar a criar as responsabilidades, por quê? Porque daqui até a tua formação, até o final do ensino médio, é um pulo. Você vai ter que se desenvolver e crescer, tá? Nós estamos num mundo de mudanças, onde a sociedade, ela escolhe aqueles que são os melhores, aqueles que se destacam, e você tem toda a possibilidade de se destacar. Ou seja, o mundo depende de você. E o que eu posso dizer com isso? Eu, enquanto pessoa, ninguém pode fazer nada por mim, ou seja, melhor, né? Ninguém pode fazer por mim, nem Deus a minha parte, tá? Ele está te ajudando, talvez para aqueles que são religiosos e acreditam, mas você que tem o livre-arbítrio, você tem que fazer a sua parte, né, nesse mundo de tanta transformação. Então a gente vai falar um pouquinho hoje desse jovem transformador. O tema da nossa aula é: o mundo está mudando? Será que o mundo está mudando? Será que eu estou passando por esse processo evolucionista, né, de transformação, de certa forma até uma mutação? Vamos falar sobre algumas coisinhas hoje. Primeira delas, adolescente, um período de mudanças. A sociedade ela está mudando, tá? Você está mudando e você precisa realmente mudar. Chegou uma fase que daqui para frente você vai ser cobrado por algumas das suas ações. Alguns investimentos foram feitos em você, jovem, tá? E precisa de alguns resultados. Só que é o seguinte, só depende de você, tá? É capaz de fazer essa transformação. O mundo hoje está suplicando de jovens intelectualizados. O sistema hoje de alguns países, de alguns grupos políticos, querem fazer jovens alienados, tá? Para que eles consigam manipular. Mas você pode sim ser o agente transformador dessa sociedade. Depende só de você. Então vamos lá começar. Jovem, no início do século XX. Vamos falar mais ou menos aqui entre a década de 1920, 30, 40. Qual era a característica do jovem? O jovem criança era o espelho do adulto. Por exemplo, os alunos iam para escolas, eles iam de terno, gravata, o sapatinho era lustrado, mesmo criança. Quando adolescente, ele ia para a escola de terno, gravata, muitas vezes de chapéu, tá? E o sapato lustrado. Adulto, a mesma coisa. Ele ia com roupas de adulto. Ele já era adulto, professor. Então ele já usava roupa de adulto. Era a criança que usava a roupa do adulto. Enfim, existia só uma fase. E essa fase era tentar mostrar para a criança que ela era adulta e não entregava a vivência muitas vezes de criança para ela. E o jovem hoje? O jovem hoje é diferente, de certa forma, tá? Vivemos um mundo de tecnologias, de transformação. O jovem hoje, ele tem as roupinhas de criança quando criança, uma mudança intelectual e social quando adolescente, lá na fase adulta, ele tem as suas responsabilidades, as suas formalidades, ele precisa se adequar a esse conjunto. Para isso, nós vamos falar a nossa geração. O que acontece na nossa geração? Faz um monte de coisas ao mesmo tempo, mas infelizmente não se aprofunda em nada, não se empenha, né, a desempenhar algo a fundo. Tudo é muito superficial. Ele acha que ele consegue abraçar o mundo, né, vocês no caso, mas ainda falta se empenhar sobre algo. Porém, esse direcionamento você vai adquirir quando você tiver um pouco mais de experiência. E isso é normal, de certa forma. Todos impacientes, a nossa geração, né? Que se destaca aí por essa memória RAM, né? Ela não pode estar preenchida, ela tem que estar rápida, né?
ligeira e muitas vezes ele não tem paciência. Um exemplo disso nas plataformas digitais, por causa desse momento aí do Covid-19, nem todo mundo consegue ter as habilidades dessas plataformas digitais e às vezes quando acontece alguma coisa, um ou outro se posiciona de forma impaciente, mas tem que ver que o outro lado é de uma outra geração. Tá? Eu estou tentando me justificar aqui. Não gosta de política. O jovem fala que política, para que eu quero política? Porém, ele se posiciona em favor dos animais, das minorias sociais, né? Ele já se coloca, ou seja, sem perceber, ele já está falando sobre política. A exposição da sua vida, uma coisa muito interessante e importante se falar aqui. Tem gente que coloca a sua vida exposta lá nas plataformas digitais como Facebook, como Instagram. Isso é bastante perigoso, né? O mundo é malicioso e está de olho em determinadas ações colocadas por você, tá? São nativos digitais. Eu tiro isso pelas minhas crianças em casa, né? Estão lá com o celular, ele já coloca, o menino de 2 anos, ele já coloca a página de desenho que ele gosta, das musiquinhas que ele gosta. Ou seja, vocês já nasceram numa era de grandes tecnologias. São mais influenciados pela imagem do que pela escrita, né? E hoje a gente pode dizer até que o jovem está vivenciando um novo momento no processo educacional, que é essa escrita digital, é esse contexto digital com tudo muito reduzido, né? Na questão das palavras, criando até uma espécie de simbologia para se falar com outro indivíduo. Então, hoje, o jovem ele está vivendo esse conceito digital. E eu posso até colocar uma outra coisinha aqui para vocês. Ele fica no meio do caminho entre o coletivo e o individual, tá? Muitas vezes o jovem ele tem um posicionamento social, por quê? Porque ele viu na internet, porque ele viu no Facebook, ou seja, ele acaba sendo influenciado por posições e por partidos políticos. Tem aquele jovem que defende um determinado político a ferro e fogo, tem aqueles que falam assim, eu não quero saber de nada disso. Ou seja, essas são as transformações que acontecem na nossa sociedade. O jovem, por exemplo, como exemplo dessa nossa geração, eu posso dizer que ele expõe, né, o seu sentimento mais vinculado ao coletivo do que o sentimento individual. Falar para o outro diretamente, às vezes é muito difícil. É colocado algumas barreiras, mas colocar aquilo que você pensa, o teu sentimento para o grupo coletivo, né, é uma característica do jovem de hoje. E para a gente finalizar aí, eu quero falar nessa nossa primeira aula sobre o jovem protagonista, aquele que vai ter o papel principal, tá? Você vai ter o papel principal e você é o agente dessa mudança, dessa transformação. Depende de você. Tá na hora de se posicionar, tá na hora de tomar as primeiras experiências, tá na hora de fazer parte desse mundo. Por quê? Porque ele é seu. Tá? Depende de você fazer essa transformação. A nossa primeira aula aqui, nós vamos falar sobre algumas características, né, de ideias, de ideologias, né, que tem no passado. Nós vamos falar um pouquinho também sobre questão política, mas eu quero falar para vocês dessa transformação. Eu vou deixar aqui uma atividade para vocês nessa nossa primeira aulinha. Na verdade, eu vou deixar acho que duas. Tá? A primeira delas, eu quero que vocês procurem lá a banda Engenheiros do Havaí e busquem a música Terra de Gigantes. Escutem ela, vejam a melodia, analisem a letra e eu quero que vocês descrevam o que vocês entenderam sobre essa letra, Terras de Gigante. A segunda, qual é o legado que você quer deixar no mundo de hoje? Qual é o legado? Essa é a segunda questão que eu estou passando para vocês. Qual é o legado que você quer deixar hoje para o mundo? Pensa direitinho nessa questão e depois a gente volta a falar na nossa aula, ok? Tchau, gente!